Quando pensamos no país indiano, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a pobreza e uma economia morta. Mas isso está ficando para o passado na Índia, dado que em 1980 o indiano recebia em média apenas $260 por ano. Mas agora, em 2021, o indiano médio já recebe quase $2.000 ao ano. A economia indiana está revolucionando a cada dia e a pobreza vem caindo ao longo dos anos, mas a Índia, que já foi um país explorado em sua história, está finalmente se industrializando e caminhando a passos largos para a riqueza plena. Portanto, como este país está se tornando uma das maiores economias do mundo? Após 1947, quando a Índia conseguiu sua independência dos britânicos, o país se encontrava sem poder financeiro e com uma população totalmente pobre. Eram mais de 500 milhões de pessoas, das quais mais de 90% estavam na pobreza. A Índia experimentou a desindustrialização e a recessão de várias indústrias quando estava sob domínio britânico, o que levou o mundo a pensar que aquele país não tinha mais projeções para o futuro. Ou seja, aquele país estava fadado ao fracasso. Mas com uma mão de obra barata e um mercado consumidor gigantesco, a Índia começou a se reerguer. O governo indiano fez uma série de reformas econômicas com base principalmente na industrialização pesada do país e a regulação do sistema financeiro. Com essas medidas, o governo indiano conseguiria fazer como fez com que novas empresas entrassem no país. Não só pelo incentivo à industrialização, mas também porque agora tinha uma regulamentação do sistema financeiro, que gerava mais credibilidade para o mesmo. A indústria indiana agora não só tinha mais indústrias, como estas geravam bens com maior valor agregado, ou seja, saíram da produção de bens puramente primários para produtos que agora eram variações mais caras daqueles bens primários. A população indiana, que ora já foi totalmente ignorante em quesitos de tecnologia, se tornaram uma das mais avançadas nações neste quesito, já que em 1994 a participação econômica da indústria na área de TI era de menos de 0,4%, mas em 2019 este número já chega a quase incríveis 8% ao ano. O que, comparado com economias que são altamente tecnológicas, como o Japão, por exemplo, é um número altíssimo. O país nipônico não chega nem aos 4% de participação da indústria de TI no PIB do país. Ou seja, a economia indiana se revolucionou totalmente, pois focou no desenvolvimento da indústria nacional e da tecnologia, fazendo as indústrias se autopromoverem ao longo dos anos. Durante as décadas de desenvolvimento da Índia, o país que tinha a participação de sua indústria no PIB em 17% em 1950, passou para mais de 27% em 2016, o que numericamente não parece um grande crescimento, mas se olharmos exatamente o aumento da tecnologia da indústria, este número se torna absurdo. E tudo aumenta com o fator da gigantesca população, que diferente da China, por exemplo, é muito mais jovem. As perspectivas para a população chinesa nos próximos anos é de total estagnação e a contínua mortalidade, já que o próprio governo chinês limita o nascimento de seus habitantes. A Índia, por outro lado, não tem controle de natalidade e tem uma população média 10 anos mais jovem que a chinesa. A taxa de natalidade indiana é de mais de 2 filhos por mulher, o que, se compararmos com países que estão estagnados em crescimento de sua população, é basicamente o cenário perfeito para o crescimento econômico. Em toda a história da humanidade, uma população grande e alinhada a um bom plano de desenvolvimento econômico só resulta no contínuo progresso de uma população. Mas existe mais um fator que agrava o aumento do crescimento indiano. O Brasil, por exemplo, em 1960, viu um gigantesco crescimento econômico depois de uma grande migração de pessoas para as grandes cidades, o que gerou exatamente um grande crescimento. E é exatamente isto que está acontecendo nesse exato momento na Índia. Todos os países basicamente já experimentaram a urbanização, mas na Índia isso está apenas começando. Mais de 800 milhões de pessoas,
ou seja, quase 70% da população indiana vive no campo, o que em fatores de produtividade só mostra que ainda há um gigantesco espaço para o crescimento da própria. Portanto, essa é a realidade. A Índia é um país ainda muito pobre, que infelizmente a sua infraestrutura ainda é um dos problemas para a aceleração do seu crescimento. Mas no ritmo acelerado de grande expansão da sua indústria e de sua população, as perspectivas para aquele país não poderiam ser melhores. Já que as indústrias ao redor do mundo querem exatamente o que a Índia tem: bons profissionais que têm domínio da língua inglesa e uma mão de obra extremamente barata. Mas em primeiro plano, uma coisa que a China não tem: uma cultura ocidental de liberdade. Os investimentos na China são gigantescos, mas há uma coisa que o segura: o governo chinês. A insegurança jurídica que aquele governo traz pelo seu autoritarismo e gigantesco controle não é algo encontrado na Índia, e é este fator que o torna o país mais atrativo que existe.